Primeiramente, bom dia. Eu sou Carlos e o nosso grupo vai apresentar sobre a Colômbia. Bom, os integrantes do grupo são a Ana Júlia, a Jennifer, o Maurício, o Luiz Felipe e o Carlos Alberto. Pode passar. Bom, eu vou falar também sobre a introdução, onde no trabalho a seguir veremos a atual situação da Colômbia, onde tudo o que acontece por dentro do país, sendo mais específico sobre as partes ricas e pobres da população, as condições da moradia que as pessoas enfrentam, a educação do país, as lutas e os privilégios da sociedade colombiana, e também o que concluímos após todas as pesquisas, tendo uma noção de como é viver na Colômbia. Pode passar. Bom dia, meu nome é Maurício. Vou apresentar a desigualdade das residências da Colômbia. Como todos sabem, um país, um estado, até mesmo uma cidade, há sempre uma desigualdade que podemos notar em relação às áreas ocupadas por pessoas humildes e às áreas ocupadas por pessoas ricas. Com o intuito de ser menos abrangente, eu usar como base a explicação a cidade de Bogotá, capital e cidade com maior contingente populacional do país. Primeiramente, ela apresenta várias áreas belas exclusivas, como por exemplo o bairro Chicó, localizado ao norte do estado, exclusivo pelo fato de os preços de viver ou de se hospedar em um local como esse são altíssimos e poucos possuem condições financeiras para isso. O bairro Chicó apresenta somente habitações de luxo, diversos espaços comerciais como restaurantes, bares, cafés e também espaços legais para turistas, como um parque e até um museu. Mas essa capital também apresenta áreas pobres, como por exemplo o bairro Los Alpes, localizado na parte mais alta de uma montanha, onde vivem os mais pobres de Bogotá, cerca de 700 mil pessoas, sendo ainda importante dizer que os mais pobres entre os pobres são aqueles que vivem no setor Colmeia, que faz fronteira com o bairro Los Alpes. Ele se trata de fileiras e casas de lata nas montanhas, sem ruas e sem esquinas. Não é nem considerado um bairro de verdade. Nesse setor existem cerca de 1.500 famílias vivendo, sendo que a água e a eletricidade usadas pelas famílias são ilegais. Elas mesmas retiram a água do aqueduto e energia dos postos por conta própria. Ainda é importante dizer que estão em situação de risco, já que por viver no alto de uma montanha, há o risco de repente suas casas serem abaixo por conta de um deslizamento, por exemplo. Podemos perceber esse fator de desigualdade por todo o país. Afinal, existem muitas outras áreas ricas, como Escó, e muitas outras áreas pobres, como Los Alpes, em várias cidades colombianas, não só na capital. Bom dia, eu sou o Luiz Felipe e eu vou falar sobre a educação na Colômbia, a gravidez e o estímulo à autonomia. Pode passar. Primeiro, um dado do G1 de 2019. A Colômbia ultrapassou o Brasil em um ranking de educação com foco em professores e avaliação de aprendizagem. Essa comparação tem como base resultados de 2015 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é a sigla PISA em inglês. A Colômbia ficou em 57º lugar e o Brasil em 73º. A Colômbia ultrapassou o Brasil também no ranking de avaliação internacional de educação com ações que estimulam o avanço da carreira dos professores baseado em mérito. Em provas de avaliação de aprendizagem, programas de trocas de experiência entre os docentes e o estímulo à autonomia em sala de aula. As crianças colombianas, desde cedo, são incentivadas a descobrirem as suas aptidões, tipo, seja nas artes, nos esportes, na música, cálculo, enfim, entre outras. E desde muito novas, elas já são bilíngues e até mesmo trilíngues. Elas são expostas a um idioma além do que elas já falam, que é o espanhol. Pode passar. Em relação a calendário, as datas deles, o ano deles é bem parecido com o nosso. No final de janeiro inicia o ano letivo das crianças. E em junho e julho há 3 semanas ou um mês, dependendo do colégio de férias. Já no início, né, com o passar de novembro, tem o encerramento do ano escolar. Em dezembro, férias e fim de ano. Pode passar. Agora eu vou falar sobre como a educação sexual mudou a realidade de uma escola na Colômbia.
O professor Luiz Miguel Bermudez criou a disciplina de cidadania sexual e, com isso, ele conseguiu reduzir a zero o número de adolescentes gestantes. A média anterior era de 70 alunas grávidas todos os anos. E no país onde algumas farmácias chegam a negar aos jovens anticoncepcionais. Um professor conseguiu, por meio de aulas de educação e cidadania, romper com um panorama desolador que estava prejudicando muitas alunas há alguns anos atrás. Ele se orgulha de que as meninas educadas nesse formato não são mães, ainda que a escola receba algumas gestantes que temem ser estigmatizadas, que elas têm medo de ser lixadas, excluídas ou destratadas. Também porque o cenário não é o mais favorável. Existem quadrilhas, tráfico de droga, pobreza extrema e violência intrafamiliar. E em toda a Colômbia, onde algumas farmácias negam aos jovens os anticoncepcionais. A questão fundamental que aquele professor acredita está em que a escola pública trabalhe em parceria com o Serviço Público de Saúde, para que assim eles possam programar prevenção à gravidez. Porque na Colômbia, o direito a planejar não é respeitado. A menina que mantém relações sexuais, ela é estigmatizada e as mães não querem que as suas filhas se reúnam. E assim essa barreira desaparece, diz o Bermudez, que ensina essas alunas a serem donas de seus corpos, sem preconceitos e a deter violência de gênero muito instaurada, a da qual elas não são conscientes. Essa disciplina dele ajudou em muitas outras áreas, porque as alunas elas estavam tendo muito problema com isso, que acabava prejudicando o humor, o desempenho delas. Enfim, o professor ele não culpabiliza os adolescentes, e sim a sociedade machista, porque um garoto de 15 anos que não tem namorada é incentivado pela sua família a ter relações sem receber educação. E ele enumera várias melhorias no colégio, com menos gravidez e a evasão escolar diminuiu, menos garotas trabalham e a convivência melhorou. Pode passar. Agora, por último, o estímulo à autonomia pode ser visto na Escola Nova, que é um modelo que existe em mais de 20 mil escolas rurais da Colômbia e que estimula a educação participativa. Nesse modelo não tem o quadro negro, a lousa que a gente está acostumado, ou salas separadas por nível. Alunos de vários anos, eles ficam em uma mesma sala e as mesas são circulares e os alunos decidem em qual grupo eles vão estudar. Pode passar. Bom dia, eu sou a Jane. Bom, para começar, a Colômbia é um país muito centralizado. O poder só está em Bogotá. Assim, as partes mais ricas, as famílias mais ricas, na verdade são duas, que têm mais dinheiro que o restante da população da Colômbia. Tanto que aconteceu um massacre por causa disso. Os empregados da fábrica da Coca-Cola acabaram sendo mortos, próprio pago pela Coca-Cola. Bom, e nas outras partes da Colômbia, é bem mais pobres, tem muitas quadrilhas, muitas drogas, e também muito ouro e esmeraldas, e estão abandonadas. Bom, essas áreas são tão pobres que nem dinheiro tem, nem moedas usam. Eles usam ouro, esmeralda e também cocaína para pagar as coisas. Bom, nessas áreas tem muitos traficantes que recrutam os meninos para, não importando a sua idade, para que trabalhem com eles, estejam junto com eles, e as garotas eles pegam para ser escravas sexuais. Bom, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre os problemas, né? O que levou a esse resultado do país hoje em dia de ter essa grande desigualdade. Primeiramente, a colônia foi colonizada pelos espanhóis, que chegaram no fim do século XV. E já no século XVI, os colonizadores começaram a explorar as minas de ouro do país. E também implantaram o cultivo do café
do tabaco, o algodão e a banana. A colonização aconteceu de uma maneira muito parecida com aqui do Brasil, com a Igreja Católica catequizando os indígenas e com a mão de obra escrava sendo introduzida. A sociedade era uma sociedade patriarcal e os espanhóis e seus descendentes tinham privilégios econômicos e políticos, ocupando os melhores cargos da sociedade. Em 1791, ocorreu no país a Revolta dos Comuneiros, o que deu início ao processo de independência do país. Mas foi somente em 1819 que esse processo teve fim, assim sendo fundada a República da Gran Colômbia. Esse processo de colonização exploratória afeta até os dias de hoje o país, assim como acontece no nosso, já que o desenvolvimento fica de segundo plano para o país. O desenvolvimento maquinário, essas coisas ficam de segundo plano. O que se foca mesmo na economia do país é em atender a demanda do exterior. Então, quando o exterior não está precisando muito do que o país tem a oferecer, o país acaba entrando em crise. Então, isso prejudica. E também podemos falar sobre a síndrome do cachorro vira-lata, que é como chamamos aqui no Brasil, né? Onde tem uma depreciação da cultura própria e do país mesmo, e uma endeusação das culturas dos outros países, em especial dos países da Europa. Isso faz com que o país não consiga crescer de uma maneira agradável, já que muito do desenvolvimento do país vem de vender os seus produtos, isto é, vender a sua cultura, vender a sua língua, vender tudo, sabe? Trazer realmente pessoas para o país, o que não acontece, já que temos essa síndrome do cachorro vira-lata. Então, o trabalho foi esse. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.